Já tem as estimativas rolando que a reserva de dados humanos, aquele código raiz bem arquitetado de quem entende de verdade do negócio, essa fonte já está secando. Com a internet inundada de vibe code e código gerado por IA, separar o que é genuíno, que foi realmente codado, do que é sintético já começou a virar o inferno. E a degradação ela não acontece do dia para a noite. E as pesquisas já mostram que o primeiro sintoma da IA já é esquecer a cauda de distribuição, ou seja, aqueles cenários raros e complexos e bugs difíceis de resolver. Sabe aquela solução genial de um bug bizarro que um dia alguém resolveu num problema de concorrência do back-end ou algum truque fino de otimização? Isso é o que vai subir primeiro. O modelo ele começa a convergir para apenas aquele código médio e genérico. E as respostas vão ficando repetitivas, os erros repetitivos, os loops vão ficando padronizados e parece que o modelo emburreceu. Já tem consultorias grandes projetando que nos próximos anos as empresas vão começar a desconfiar dos próprios sistemas. Imagina este caos, uma ferramenta de IA gera uma lógica, uma outra ferramenta de IA consome essa lógica, começa a ter aquele loop de retroalimentação de erros e lixo sintético rodando em produção. E a solução para isso é realmente você conseguir entender um pouco mais de arquitetura e da infraestrutura do seu sistema, sempre melhorá-lo antes de colocar ele em produção. Eu tenho certeza que você tem um plano que quando você está desenvolvendo o seu sistema, se caso ele escalar, você vai passar isso para um time tech, você vai chamar um desenvolvedor para te ajudar para poder manter esse sistema no ar que agora está com o produto validado. Mas eu sinto lhe dizer que se o seu código não foi refatorado e não foi construído com uma arquitetura correta, não tem time tech no mundo que vai conseguir entender o seu sistema e conseguir trabalhar em cima do seu código. Então, até para que você consiga pensar nisso no futuro e trazer um time tech para dentro do seu sistema e do seu negócio, você precisa, no mínimo, trabalhar de forma correta. E hoje eu vou te passar aqui um workflow e um pipeline de como que você consegue trabalhar a arquitetura do seu sistema. Vou mostrar aqui para vocês alguns conceitos de arquitetura, alguns conceitos são um pouco mais avançados, mas eu acredito que você vai entender perfeitamente e isso vai começar a te dar uma luz ali para você melhorar o seu código, deixar ele um pouco mais legível, de uma forma que você consiga realmente escalar a sua aplicação. Meu nome é Breno, eu sou fundador da Lion Lab, comunidade de inteligência artificial, sou diretor de uma empresa de tecnologia e hoje estou aqui para passar o conhecimento para vocês. Então já deixa o like aí no vídeo, segue o canal, é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho. O link da comunidade está disponível na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento de aplicações utilizando inteligência artificial, venha compartilhar o seu conhecimento com a gente e nós também vamos compartilhar com vocês. Beleza? Então, bora pro vídeo. Preparei uma aulinha aqui para a gente não perder o costume. Eu vou dar alguns conceitos aqui para vocês, e depois que a gente trabalhar esses conceitos aqui, nós vamos trabalhar ali umas skills, um workflow que eu tenho aqui. Eu vou rodar ele dentro do LionClaw, que é o sistema que a gente tem aqui na comunidade, mas eu vou liberar aqui na descrição desse vídeo o workflow, o mesmo que você pode rodar aí na sua IDE, vai funcionar beleza. Isso aqui, antes da gente começar, só para vocês entenderem, é algo que vai deixar o seu código mais legível, é algo que quando você for chegar lá pro time tech ali, que você já escalou, que você pretende ali chamar um desenvolvedor, pelo menos esse cara ele vai conseguir entender o seu código, ele vai olhar para aquilo ali e ele vai conseguir ter ali um onboarding dentro da sua empresa muito mais fácil do que se você deixar aquele código gigantesco ali da IA, aquele código macarronada. Então é muito importante que você já comece a trabalhar isso o quanto antes, para que você não se enrole depois e tenha ali um sistema que funciona, mas quem olha para o código ali não faz ideia de como que as coisas foram construídas, e aí isso aí vai te complicar muito lá na frente, beleza? Então, vamos para o primeiro conceito aqui, é o conceito de módulo. O módulo é uma peça do código com uma responsabilidade clara. Se você consegue descrever o que ela faz em uma frase sem usar "e", é um bom módulo. Então, cara, temos aqui o Email Validator. O que que é esse cara? Ele valida e-mail. É só isso. Ele tem aqui esse arquivo aqui, ele valida e-mails. Agora a IA, ela cria esses módulos, coloca lá, não, esse cara aqui vai validar e-mail, valida CPF também, consulta a receita, e valida data de nascimento, tudo dentro de um arquivo só, esse cara faz um monte de coisas. Isso é péssimo, porque se você tiver algum problema e precisar refatorar isso lá na frente, você vai se esbarrar num monte de regras, né? A IA vai esbarrar num
um monte de regras e você acaba que tem que alterar muita coisa. Então é importante que vocês entendam que isso aqui é algo que a gente está fazendo aqui que pode ser a nível de cosmético no seu código, mas é extremamente importante, porque você vai ter que refatorar o seu código em algum momento, principalmente quando o avião estiver andando, né? Quando você já tiver com clientes. E isso aqui vai fazer muita diferença lá na frente, beleza? E aí aqui o segundo conceito aqui é interface, é o contrato público, é o que o chamador precisa entregar para poder utilizar, é o que o resto do mundo enxerga e usa sem precisar saber como funciona por dentro. E aí você vai entender por esse exemplo aqui. Imagina que você tem aqui, muita gente acha que interface é só o front-end ali, mas não, a interface é a forma como isso tudo se apresenta para o usuário e como você mexe com isso dentro do seu sistema. Então imagina que você entra ali numa tela de cadastro e tem ali vários passos que você precisa cadastrar, nome, e-mail, CPF e tal, aquela lista gigantesca ali, talvez um checkout do e-commerce, que você tem que preencher tudo, informação de cartão. Beleza. E aí imagina que tem uma outra interface aqui que você simplesmente aperta um botão lá assim, entra no gov.br. Aperta esse botão aqui, já está autenticado ali dentro da sua marca, entrou. Você nem sabe o que aconteceu, a complexidade ali, você não sabe o que aconteceu por trás. Você só apertou esse botão aqui e você teve o mesmo resultado de um cara que estava preenchendo todas essas coisas aqui. Então, aí, isso é a parte da interface, né? É o que o chamador aqui precisa entregar para poder utilizar aquela ferramenta, enfim, aquela parte do código, beleza? Então, estamos claro que com interface. E aqui o próximo é depth, é o quanto comportamento o módulo esconde atrás de uma interface pequena. E aí imagina que você está abrindo uma conta lá no seu banco e aí você chega lá e simplesmente entrega a sua identidade. E aí o gerente volta aqui, cara, conta aberta, está showzão, parabéns. E aí no outro lado você, sei lá, vai abrir a conta lá na Caixa Econômica. Você chega lá, o cara te dá um livro lá para você preencher 15 campos. Quando você abre uma conta só entregando a identidade ali, é o que a gente chama de DIP. E quando você precisa ali preencher todo aquele rolê, você entende exatamente o que precisa para poder abrir uma conta. A gente chama de shallow, beleza? Então pensa que aqui nem sempre o DIP é 100% certo e nem sempre o shallow é 100% errado. Na grande maioria das vezes até é. Tá? Então pensa comigo, quando você tem o DIP ali, pensa que o gerente ele pegou a sua identidade, ele foi lá dentro, ele fez todo o rolê que ele precisava lá e voltou com a conta aberta. Ó, parabéns, sua conta tá aberta. Então você não sabe o que o gerente fez, você não faz a menor ideia do que o gerente fez, mas tudo se resolveu. Então você tem uma interface pequena, que é o entregar a identidade, e o comportamento por trás, ele é um comportamento grande, né? Então o quanto de comportamento o módulo escondeu aqui, toda essa parte de abertura de conta. Quando eu vou lá na Caixa Econômica e o cara me entrega todos os papéis, tudo que eu tenho que preencher ali, eu praticamente sei tudo. Ah, beleza, para abrir uma conta, cara, até data de nascimento aqui, nome da minha mãe, pai, vó, tudo que eu preciso aqui, entendi. Ou seja, você tem uma interface grande e um módulo grande por trás, porque o fato de eu ter que preencher todos aqueles dados ali, não tirou também o fato de que o gerente tem que ir lá, tem que colocar todos esses dados lá para poder voltar com a conta aberta. Beleza? Eu tô tentando dar uns exemplos aqui o mais didático possível. Espero que eu esteja conseguindo passar isso aqui para vocês, porque é importante vocês entenderem isso, tá? Aí nós temos aqui o SIM. O que é esse SIM, cara? É o ponto de encaixe que deixa trocar a peça sem mexer no resto. Esse aqui é um dos mais importantes para mim quando você está trabalhando com arquitetura de soluções. Que cara, imagina que você tem aqui um app Payment Provider, aqui uma parte ali de pagamentos, né, do e-commerce. Então você pode trocar o Stripe por Pagar.me em uma linha. Aí a grande maioria das vezes, isso aqui, cara, acontece com IRA, assim, muito, tá? Ela cria ali, por exemplo, eu quero integrar com a Stripe. Aí, cara, ela cria lá Stripe Service e beleza, e já coloca um monte de complexidade ali dentro do código e fica tudo amarrado na Stripe. Se amanhã a Stripe quebra, ou simplesmente você fala assim, cara, a Pagar.me aqui agora chegou aqui com a metade do preço para utilizar o serviço 50 vezes melhor, você fala, eu vou ter que refatorar o meu código inteiro ali porque está completamente amarrado. Então, o que é o lance? É você ter esse cara aqui no meio, que é o SIM, você tem o app, tem o SIM e tem a Stripe. Então, se você simplesmente construir isso aqui de forma correta, esses dois caras aqui, quando você
tem a Stripe aqui, você simplesmente cria um outro service aqui da Pagar.me e toda essa parte aqui de trás do código já vai funcionar perfeitamente. Isso aqui, cara, o desenvolvedor sênior, ele realmente ele pensa dessa forma, e ele consegue preparar o código dessa forma. E a IA, ela não quer saber disso. A IA, ela quer te entregar um app funcionando. Isso aqui, galera, sem o SIM aqui com a Stripe, dessa forma que eu tô falando para vocês, que criou ali um arquivo só para Stripe, ali, hard-coded, não tá errado, vai funcionar o seu sistema. Mas se você precisar mudar, você vai ter que fazer uma refatoração muito gigante, colocando ali o seu time tech aí que você quer colocar lá numa grande enrascada, beleza? O próximo passo aqui é o adapter, é uma peça concreta que se encaixa no SIM. Então é justamente esse cara que eu acabei de falar. Então pensa que aqui a gente tem aqui um payment provider, aqui temos essa camada que é a parte de serviço, que vai fazer a parte de pagamento ali, que vai deixar o pedido como concluído, como pago, vai levar ali as informações lá para o banco de dados, se pagou com cartão de crédito, pagou com cartão de débito, enfim, vai fazer a mágica acontecer. E esse carinha aqui, ó, eles são aqui os adapters. Se você tem mais de um, é porque realmente você tem um SIM real. Se você tem só um, você tem um SIM hipotético, mas você vai conseguir acoplar outros carinhas aqui de maneira muito fácil. E isso vale para N outros serviços que você deve ter aí no seu sistema. Hoje o seu sistema ele tá modulado para receber isso. Se você precisar trocar uma peça, você tem que sair refatorando 15, 20 arquivos. É isso que você tem que pensar para poder escalar isso no futuro, tá? E aí nós temos aqui o próximo, é o leverage, que é o que o chamador ganha por usar o módulo. Então vamos imaginar que você tem ali um serviço que chama o Search Products. Então você ali pesquisa ali para um tênis e aí ele já vem com acento, com sinônimo, com estoque, com relevância. Ou seja, eu pesquisei tênis ali tudo errado, sem acento, e aí o módulo ele trouxe para mim, ele colocou o acento, ele já buscou um sinônimo do tênis, ele já deu uma olhada no estoque, ele já deu uma olhada no relevante. Então o que o chamador que fez essa chamada, o Search Product aqui, ganhou com esse módulo. Isso é o leverage, é a camada que realmente dá relevância para o módulo e faz total sentido. Beleza? E o outro aqui nós temos o locality, que o mantenedor ganha por concentrar o trabalho num lugar só. Então imagine que, lembra lá em cima que eu falei para vocês que o email validator, ele valida e-mails. É só isso que ele faz. Pode ter alguma outra coisa a ver com e-mails ali, a forma, sei lá, às vezes guarda algum dado encriptado, enfim, alguma coisa desse tipo, mas que tenha a ver ali com aquele módulo. Se você coloca isso tudo separado dentro do seu sistema, quando dá um problema, você só precisa validar naquele único arquivo. Então, vamos imaginar que você tenha lá o serviço de frete lá que está naquele arquivo. Cara, se você deu um bug no frete, você vai mexer nesse único arquivo e você já vai consertar o sistema inteiro. Agora, o que a IA geralmente faz ela cria ali a parte de frete ali, e aí ela, aqui o arquivo X aqui chama ele, esse outro arquivo aqui também chama, esse outro cara aqui também chama, e aqui também chama 2 vezes, enfim. E aí, para você corrigir um bug aqui, você tem que mexer aqui, você tem que mexer aqui, você tem que mexer aqui. No mínimo, você tem que olhar em todos esses arquivos aqui para ter certeza que você não vai sair quebrando em cascata o seu sistema. Então, quanto mais for clean essa parte, e eu falo para vocês, não é fácil isso, nem desenvolvedor sênior hoje consegue fazer isso de uma maneira fácil, mas hoje com a IA que escreve código muito mais rápido, o cara que conhece esses conceitos aqui, ele vai conseguir separar o sistema dele de uma forma melhor, porque entenda que mesmo alguém conhecendo todos esses conceitos aqui, não quer dizer que o desenvolvedor ultra fodão sênior lá sai desenvolvendo, cumprindo exatamente isso aqui. O desenvolvedor ele tem demanda para cumprir, ele tem demanda de cliente, ele tem um backlog para desenvolver, então não é toda hora que o cara poderia ficar refatorando o sistema. E quando você está refatorando um sistema que está em produção, isso já gera uma responsabilidade 50 vezes maior do que um sistema que ainda está em testes ainda, que você pode começar correto. E aí o desenvolvedor com esse tanto de demanda e backlog, sem IA, para ele conseguir refatorar esse código inteiro aqui, o cara leva 8 meses e correndo o risco de quebrar o sistema inteiro e precisa fazer uma migração de dados de cliente antigo para o novo. É algo bem custoso de se fazer.
beleza? E aí, depois nós temos aqui o hotspot. Esse cara aqui é o arquivo onde toda a dor mora. Então, é um sintoma de shallow disfarçado de deep. Então, imagina que tem aquele servicinho lá, o order service.js. Aquele carinha aqui que tem 80 commits por mês naquele arquivo. Ele tem umas 6 responsabilidades empilhadas. É aquele negócio. O cara faz ali, valida e-mail, salva hash de senha, valida CPF, enfim, ele faz aquele monte de coisas ali, aquele arquivo de 6.000 linhas. Com certeza vai ter muito arquivo desse no seu sistema, e esses arquivos são geralmente os mais problemáticos, porque você tem que mexer, você vai ter que entrar nessa caixa preta, né? Quando tem ali aquele arquivo que é um arquivo muito grande, ou vários arquivos muito grandes, com muitas regras e muita coxa de retalho ali, você tem que abrir essa caixa preta. Então, esses caras aqui são os hotspots aqui que você tem que começar por eles. Beleza? E aqui temos o último aqui, que é o deletion test, que é se você apagar o módulo, não precisa apagar esse módulo não, mas se você olha para o código e fala, cara, esse módulo aqui de e-mail, se eu apagar ele, o que que acontece? Eu consigo simplesmente fazer ali a validação do e-mail aqui, por essa linha aqui, escrever uma linha de código, eu consigo resolver tudo isso aqui, em vez de eu ter esse arquivo aqui? Se você consegue, é porque esse módulo ele nem precisava existir. Shallow, você pode deletar ele sem dó. Então é um módulo ruim. Se você deletar aqui um search product e sai quebrando tudo o que você fez, é porque realmente esse módulo fazia sentido e ele tem que continuar. Então é apenas um exercício mental. E veja que você sabendo isso aqui não vai melhorar a performance do seu código, não vai fazer seu código, seu sistema dar mais rápido, não vai fazer seu sistema ficar mais bonito, não vai mudar nada. Você está mudando a arquitetura dele para que você consiga ter agilidade até para poder desenvolver mais features no futuro e conseguir escalar o seu sistema, beleza? E aí aqui eu trouxe aqui um pipeline aqui de 6 fases, para a gente poder conseguir trabalhar isso, né, de uma maneira um pouco mais fácil. Eu precisava explicar o conceito para vocês, senão não adianta ali, vocês vão ficar vendo um monte de coisa na tela ali sem entender nada. E aí eu vou rodar isso aqui junto com vocês enquanto eu explico aqui essas fases. Então eu vou começar a rodar isso aqui ali no Lion primeiro, que é o sistema que a gente tem na comunidade, tem um chat, tem subagents, enfim, já falei várias vezes aqui desse sistema. Enfim, hoje o objetivo aqui é a gente mostrar esse pipeline de arquitetura. E aí eu vou rodar ele num sistema aqui que eu acabei de construir, eu estava testando uma outra feature aqui, que é uma feature agora de você consegue construir o front aqui, enfim, começa a partida, enfim, é uma partida de xadrez aqui, eu desenvolvi, passei por todo o pipeline aqui em cima de desenvolvimento e entregamos essa solução aqui e eu acabei de entregar isso e agora a gente vai rodar aqui esse architecture review, esse review de arquitetura em cima do que eu acabei de desenvolver. Então, cara, eu passei por todas as fases aqui, cara, todo o BRD, spec, tudo bonitinho, cara, realmente dei comandos corretos. Mesmo assim, com certeza, alguma coisa de arquitetura a gente vai poder melhorar. E aí, vamos rodar ele aqui, eu vou rodar um pipeline, nós vamos rodar esse pipeline de arquitetura aqui. Então, vamos colocar aqui chess arc, escolher a pasta dele, e aqui a gente já vai rodar o pipeline completo. E aí, já vai começar a rodar aqui, mas eu vou explicar para vocês exatamente o que esse cara faz. A primeira coisa que ele vai fazer aqui, ó, é o zoom out, que é um mapa amplo, né? Vai pegar todos os módulos, os domínios, os hotspots, a linguagem, né? Como que você chama cada parte ali do seu sistema para que você consiga de fato entender o seu código. E aí, na fase 2 aqui, nós vamos trabalhar aqui esse Improve Code Base Architecture, ou melhorar a arquitetura, que nós vamos aqui enumerar alguns candidatos que a gente precisa aprofundar, porque sempre tem alguma coisa que você pode refatorar no seu código, e aí ele vem aqui com o grilling embutido, que é um agente ali, vai realmente te provocar ali e entender o que de fato a gente precisa fazer e como podemos melhorar ali aquele candidato que foi escolhido. Na fase 3 aqui, nós vamos ter aqui o diagnóstico, né, que é um loop disciplinado de bug e um feedback ali de loop com a causa raiz. Então, é o diagnóstico ali que nós vamos ter daquele candidato que foi escolhido. Então, tem vários módulos ali no seu sistema, ali você vai escolher algum ali que você quer trabalhar, e esse cara aqui vai dar o diagnóstico aqui e nós vamos entender a causa raiz do que precisa ser melhorado. E aí depois vem a fase 4 aqui, que é uma entrevista aqui com a gente ali, ele vem pergunta a pergunta, ele pressiona ali o plano sobre fogo para realmente a gente tomar essas decisões e entender perfeitamente o que a gente precisa para poder melhorar o nosso sistema.
beleza? E a fase 5 aqui é a fase de decisões, que são todas as decisões que foram tomadas para a gente poder refatorar o código. E a fase 6 a gente parte ali para a spec, para poder desenvolver e mexer nesse código, né? Gerar aqui uma spec que seja implementável, beleza? E aí, aqui dentro do Lion, nós vamos ter todos esses processos aqui até o desenvolvimento. Aqui, esse sistema aqui é o sistema que é liberado aqui na comunidade. Todo mês aqui a gente melhora ele, a gente vai desenvolvendo juntos aqui. E essa parte de arquitetura aqui foi algo que a gente entregou recente, que a gente vai melhorando aqui o código. Hoje ele roda em cima do SDK do Cloud, mas você consegue colocar aqui o Codex também para poder rodar. E o agente aqui, ele vai mapear tudo e nós vamos seguir aqui todos esses passos aqui, ó, mapeamento, o target, o diagnóstico, o decide aqui, e aqui nós vamos partir aqui spec, validação, enrich, o planejamento das sprints, e depois nós vamos para o código, para o desenvolvimento, para poder melhorar. Aqui nós vamos rodar aqui em cima desse sistema de xadrez aqui, que a gente acabou de desenvolver, plataforma simples aqui, vou dar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de como que ficou esse desenvolvimento aqui. Beleza. Consegui entrar aqui. Então, enfim, aqui, cara, super simples. Eu fiz isso aqui para a gente poder validar uma parte de front-end ali. A gente colocou o Open Design agora aqui dentro do Lion Claw. Então, enquanto tá rodando aqui, essa parte aqui foi uma parte mais custosa de colocar aqui dentro para você poder conversar ali. Então, enfim, você desenha aqui o front antes de ir para o desenvolvimento. Enfim, a gente colocou isso aqui e aí, cara, ele desenvolveu aqui a risca o que precisa. Basicamente, você escolhe aqui fácil, médio, difícil, você joga aqui contra um AI, cara, parece que ele desenvolveu super bem aqui. Tem um bugzinho aqui, ou outro aqui, ó, que aqui ficou meio zoada, essa parte aqui, aqui da UI aqui, enfim, vou ter que corrigir isso aqui depois. Mas o que a gente vai mexer aqui não é na parte de funcionamento. Funcionamento, ele tá funcionando aqui. Testamos, ó, eu jogo aqui, ele joga lá, enfim, consigo aqui mexer meu bispo, tudo beleza, e ele joga lá, já matou meu bispo aqui, enfim. Tá tudo funcionando legal, se eu abandonar a partida, tudo que eu coloquei aqui, ó, classificação, cara, show de bola. Beleza? E aí agora nós vamos começar a auditar esse cara aqui. Então aqui, ó, ele já pegou aqui todo o vocabulário, ó, user, session, chess ID, match, ele colocou aqui todo o vocabulário desse domínio, né, que é o chess aqui que a gente criou. Aqui tem o diagrama de 9 camadas, ó, os 19 módulos que a gente tem. Então aqui tem front-end shell, front-end aqui o adapter, a autenticação da UI, o app navigator, Play UI. Aqui a gente tem aqui o main process, que é o back-end, né? Tem a orquestração, o game. Temos aqui o data persistent, que é o banco de dados. Nesse caso aqui está rolando o SQLite. Temos o Stockfish Adapter, que é uma integração externa, que é o que a gente usa ali como motor do nosso jogo de xadrez. E temos aqui uma infra shared aqui, né? Uma infra que está dividida. Beleza. E aqui tudo tem as explicações de exatamente o que faz, enfim, você consegue entender tudo. Aqui embaixo tem a explicação aqui do que faz cada uma das coisas, do que cada módulo faz, do que cada processo do back-end faz, ou seja, eu puxo a capivara aqui do meu sistema e ele entende perfeitamente. Então temos aqui os fluxos principais, temos aqui os hotspots, que aí temos aqui a parte da UI, tabuleiro, temos aqui o Match Orchestration, que é a orquestração do jogo, temos aqui o Stockfish Adapter, temos aqui a persistência e independência de ranking. Beleza, temos aqui os hotspots, belezinha, mapeamos aqui. Isso aqui é o zoom out, que é aquela primeira ali que eu mostrei para vocês, que é a primeira fase aqui, é essa parte que a gente está rodando aqui, beleza? E aí, só para vocês ficarem tranquilos aí, se você não tem acesso aqui ao Lion Closet, você não é da comunidade, cara, tudo isso aqui, ó, tem aqui dentro dessas skills aqui, ó, que é o Review Workflow Skills. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então você entra aqui, aqui tem as skills, ó, diagnóstico, Grilby, Improve Code Base, To Spec, vai ter um README aqui, que basta você mandar o seu agente ler esse README aqui, esse workflow, e ele já vai entender exatamente, ele vai entender tudo o que ele precisa para poder rodar essa skill aqui dentro do seu código. Então, basta você colocar isso aqui dentro da pasta do seu sistema, rodar, vai funcionar perfeitamente. Eu vou mostrar no Lion Claw, que é um pouco mais visual ali, para a gente poder mostrar isso aqui para vocês, beleza? Então aqui agora ele está rodando o target, então ele vai validar tudo e ele vai me apresentar aqui os candidatos que a gente pode mexer para poder melhorar a arquitetura, e eu vou escolher um deles. Obviamente ele vai tentar me sugerir qual que ele acha que a gente tem que mexer. Como é um sistema muito pequeno aqui,
que acabamos de construir aqui, não tem nada de muita complexidade, vai ser fácil aqui de escolher alguma coisa, e aqui ele já está, ó, gerando aqui os candidatos, ó, gerou. Deixa eu até tirar minha carinha de cá, vai ficar meio pequeno aqui para vocês, aqui sem o zoom it aqui hoje, que eu tô no Linux, mas enfim. Então temos aqui snapshot de match ativo e aqui, ó, commit de turno e finalização atômica. Então o que ele está me falando aqui? Que o match service valida turno, aplica o lance do usuário, chama o stockfish, aplica o lance do motor, persiste 2 movimentos e atualiza o FEM, finaliza o match e aplica o delta rank. Ou seja, esse cara aqui, o match service, ele faz um monte de coisas. Então o que é a direção? Aprofundar um módulo de commit de turno e finalização dentro do domínio do match, responsável por persistir o lance. Aí atualizar o match current, ou seja, ele já me deu aqui mais ou menos o que a gente precisa fazer. E é importante a gente já trabalhar isso agora, porque depois, de acordo com que o meu jogo aqui de xadrez ele vai evoluindo, o quanto mais separado eu conseguir trabalhar, vai ser melhor. E dando um outro exemplo aqui para vocês, veja que aqui dentro do Lionclaw eu tenho todos esses fluxos aqui, tem todos esses tipos de pipelines aqui, e quando eu fui construindo isso aqui, tem até esse 2.0 aqui que está em beta. Quando eu fui construindo isso aqui, eu simplesmente fui fazendo ali os pipelines ali à torta e direito. Quando eu fui perceber, tinha um arquivo que era o arquivo principal dos pipelines ali, o arquivo tinha 5.000 linhas, ele cuidava de tudo. Então, se aquele arquivo ali, toda vez que eu tinha que mexer em alguma coisa, criar um pipeline novo, esse arquivo ele estava envolvido e eu tinha que refatorar e testar tudo de novo, porque qualquer coisa poderia quebrar um outro pipeline que já existia. Então, isso aqui é uma grande refatoração que eu tive que fazer para poder principalmente separar esse arquivo e garantir que nada disso iria quebrar. E o que eu ganhei é que hoje eu consigo construir um pipe muito fácil, porque eu tenho cada um com as suas responsabilidades ali, e o meu harness aqui ele vai funcionar perfeitamente. Basta eu ter a ideia de pipe, eu consigo implementar muito mais rápido, porque o meu código ele não está todo emaranhado, não está aquela coxa de retalhos. Beleza? Aí isso eu tô tentando passar para vocês para ser o mais didático possível, porque isso aqui realmente não é algo simples de entender. Principalmente se você não for um cara técnico, como for um desenvolvedor, com certeza tô falando aqui, o cara tá entendendo legal. Agora, quando não é um cara técnico, tem que entender isso, porque de acordo com o que você vai subir nesse código lixo que você tá fazendo aí lá pro GitHub, e mais treinamentos estão sendo feitos e todo mundo subindo código lixo, o mesmo código de IA, cara, os modelos eles vão ficando cada vez piores. Eles não vão conseguindo nem chegar nesse nível aqui em algum dia aí para poder fazer esse tipo de review de arquitetura, beleza? Então vou seguir o jogo aqui e vou escolher esse cara. Vamos escolher esse commit de turno aqui. O próximo passo aqui vai vir o Grill Me, esse cara que vai vir para cima e ele vai me fazer diversas perguntas aqui. Eu vou responder todas elas e ele vai realmente me provocar aqui para a gente poder resolver da melhor forma possível. Como que a gente pode melhorar essa arquitetura aqui e ficar algo um pouco mais clean, beleza? E quanto mais você faz isso, mesmo diminuindo ali o tamanho, mesmo aumentando um pouco, talvez, o tamanho a quantidade de arquivos, mas diminuindo a complexidade, qualquer um que pegar o seu sistema, ele vai conseguir ali andar ali dentro do seu sistema e vai conseguir entender o código. E isso é muito relevante, porque você nem sempre vai ficar sozinho aí, o vibe coder sozinho em casa aí no domingo à noite. Se o seu sistema escalar, você vai precisar de uma equipe, e a equipe ela vai precisar entender o que o seu sistema faz. Então é importante que você dê muita atenção para esse tipo de review de arquitetura. Beleza? Aqui ele já rodou o diagnóstico, ó, o módulo que deveria concentrar o commit atômico de turno e finalização está dissolvido entre match service, repositórios rasos e leaderboard service. O sim de idempotência está no lugar errado. O leaderboard service conhece a regra de delta único, mas declara que o chamador deve garantir uma chamada única dentro da transação. Isso reduz o locality, o leverage, porque o ply e o fen, resultado terminal, e delta ranking só podem ser exercitados pelo fluxo largo, não por uma interface profunda de commit. Então, cara, ele me entrega aqui todas as evidências aqui, do que ele acabou de me falar, me fala aqui quais são os sims atuais aqui, cara, deve estar muito pequeno, eu realmente não consigo fazer o zoom aqui, peço desculpas, e aqui eu tenho os sims ausentes, né, que estão aqui desse lado aqui. Então ele me entrega aqui o diagnóstico, a causa raiz, e agora nós vamos pro decide aqui, que o agente ele vai me sabatinar aqui, ó. E aí ele já começou, ó.
responsabilidade do commit turno e finalização atômica deve virar um módulo profundo dentro do domínio match, chamado por submit move e finish match. Aí ele me dá as condições, opções consideradas. Módulo interno de match para commit e finalização, ou reforçar aqui os repositórios e métodos condicionais, ou concentrar a idempotência. E ele sempre me dá uma sugestão. Minha recomendação é pelo deletion test, que a gente falou no deletion test, essa transição é uma responsabilidade real do domínio de match e não do adapter SQL nem do ranking. Isso aumenta o locality e o resultado de delta único e cria leverage para testar o commit finalização sem atravessar o stockfish. Ou seja, eu tô separando o stockfish ali, que é realmente muito importante. E aí eu vou trocar ideia aqui com ele, e daqui a pouco eu volto aqui com as decisões que foram geradas para a gente poder gerar a especificação técnica. E aqui, ó, ele já terminou. Como o sistema é muito pequeno, foi muito poucas decisões aqui, ó. A decisão é o módulo de commit de match, guarda otimista ali no commit, o ranking no mesmo commit do terminal e a entrada validada para commit. Aí, cara, talvez não tá fazendo tanto sentido aqui para você, mas, cara, ele explica perfeitamente aqui o que cada um faz aqui. De novo, peço desculpas aqui por eu não tá podendo conseguir dar o zoom aqui. Inclusive, cara, por favor, coloque aí nos comentários se vocês têm alguma ferramenta que seja muito parecida com o Zoom It, que funciona para Linux, eu aceito, beleza? E aí, cara, ele me deu tudo bonitinho aqui, todas as 4 decisões, e aqui a gente já vai direto para a spec. Gerar a spec aqui, aí, cara, ele já entra aqui totalmente aqui num âmbito que o Lionclaw já faz, né? O pipeline, vai spec, vai validação da spec, vai para o enriquecimento da spec, aí depois vem ali o planejamento das sprints e aí desenvolvimento e validação ali, testes. A partir daqui, eu acho que não preciso mais mostrar para vocês, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas o meu ponto aqui essas skills aqui, esse pipeline, ele puxa a capivara do seu código ali e ele vai te dar várias opções para você poder ir melhorando. Não é que ele vai resolver todo o problema do seu código em uma vez só, mas você tem que ir trabalhando com o tempo. E isso vai facilitar a sua vida lá na frente, quando você estiver implantando outras features, outras funcionalidades, vai facilitar muito a sua vida se você não tiver aquele código ali que tá cheio de coxa, que é aquela coxa de retalhos ali, tá emaranhado, tudo ali. Você mexe aqui numa parte da tela home e quebra o sistema lá no checkout para o usuário fazer o pagamento. Isso vai ajudar bastante vocês aí, beleza? Então, só para reforçar aqui, você tem esse workflow aqui que eu vou liberar. Isso aqui ele vai funcionar perfeito. Basta você falar, cara, tem uma pasta aqui, Review Workflow Skills, dá uma lida no README e no Workflow. Você pode pedir aí para o seu agente da IDE aqui, esse carinha que fica no cantinho aqui, o seu Cloud aqui, ó. Você vai pedir para ele vai olhar ali o workflow perfeitamente e vai conseguir seguir exatamente esses passos. Não vai ficar tão bem visualmente aqui, igual ficou aqui, no caso aqui do Lionclaw, mas, cara, ele tem a mesma função, ele vai fazer a mesma coisa. Beleza? Então, só para deixar claro para vocês, esse tipo de review de arquitetura, o ganho que você vai ter, ele é futuro. Principalmente quando você vai entregar isso ali para o desenvolvedor, que vai te ajudar ali a escalar o negócio. Para esse cara poder entender o seu código, não tem como você entregar uma macarronada ali para ele e esperar que o melhor desenvolvedor do mundo vai ter uma dificuldade enorme para poder te ajudar. Se você já crescer de forma correta, eu garanto para você que você vai ter um ganho de performance, um ganho de nível de entrega de novas funcionalidades no seu sistema muito mais rápido e com muito menos chance do seu código quebrar, beleza? O link da comunidade está disponível na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento de aplicações utilizando inteligência artificial, venha compartilhar aí seu conhecimento conosco e nós também vamos compartilhar com vocês. Vocês serão muito bem-vindos, beleza? Um forte abraço a todos e até mais!